Sim, com certeza, não é fácil. Por favor, Cláudio. Não, bom dia, de novo. O que a gente tem feito aí é o equilíbrio mesmo, equilíbrio e bom senso. E a gente veio resgatando isso nos 3 anos. Quando chegamos agora na virada do ano, para vocês terem uma ideia, nós viramos com superávit. Então, superávit de 8 milhões. O que é um superávit de 8 milhões? É um investimento que você pode fazer em obras, fora das despesas, fora das atividades normais. E, para vocês terem uma ideia, eu vou precisar desses 8 para colocar na gestão, para tapar alguns buracos, e ainda vai faltar. A gente vai ter que enxugar muitas coisas ali, rever contratos, enxugamento de outras despesas, desde de uma conta de água, de conta de luz, são vários prédios públicos, enfim. Essa é a questão interna da prefeitura. No que tange a cidade como resultado, né, do que ela vislumbra de serviços públicos a ela prestada, é uma previsão de arrecadação, de queda de arrecadação, Edson, de 47 milhões esse ano. A previsão até dezembro, de déficit no orçamento de 47 milhões, do que foi orçado para a realização desse ano em termos de receita. Em cima disso, a gente está fazendo aquele enxugamento que eu disse, então a gente está fazendo a conta de baixo para cima para garantirmos o feijão no prato, né? O dia a dia. Essa tem sido o nosso exercício no dia a dia. Acho que isso daí também já resumi um pouquinho. Eu vou providenciar até nós estamos programando uma live para os próximos dias, para que a gente fale só de economia. Na relação com o comerciante, essa é a preocupação da hora, né? Até pouco tempo aí a gente vinha focando mas com maior força na questão da saúde, equipando o nosso pessoal da Santa Casa, preparando a nossa equipe, contratando pessoas, montando, né, uma estrutura para podermos atender a demanda aí que a gente fica desviando, né, mas também prevendo que ela virá com impacto. Ontem mesmo na minha live, que foi até um pouco extensa, peço desculpas se eu fui um pouco cansativo aí para algumas pessoas, não sei se vocês assistiram, mas a avaliação ontem no quesito saúde, antes de falarmos de economia, é que a gente vem acompanhando o crescimento dos casos de positivos, né? E eles vêm numa média de um caso ao dia, um caso 0,2. Na semana passada, nós tivemos uma terça-feira com 4 casos, uma quinta-feira com 5 casos. Enfim, em uma semana a gente teve ali um boom. E depois passamos 4 dias, parece que seguidos, sem nenhum caso positivo. Ontem nós tivemos 2. Então, se você começar a perceber essa linha de crescimento aí dos positivos, ainda estamos ali numa situação um pouco ainda não tranquila, mas ainda controlada. Porém, se você começar a olhar a parte da internação, onde dias atrás a gente tinha mais pessoas suspeitas internadas, e, lógico, suspeitas o que é? Aguardando o resultado do exame, que em sua maioria aparecia como negativa, então a gente ia descartando, essa situação ia deixando a gente um pouco mais confortável. A pessoa está com algum sintoma, ela está preocupada, ela está passando mal, a gente interna, segurança, né? E isso não passava da área de observação. Nesta semana a coisa começou a inverter, a gente está percebendo mais pessoas positivadas internadas, então o resultado da positivação ela está começando a acontecer lá na ponta, que é a ocupação hospitalar, e aí também, nesse embalo, as UTIs da Santa Casa e da Unimed também estão sendo preenchidas, não, mas as ocupações estão sendo, né, o percentual está sendo aumentado, então a preocupação de que essa avalanche ela está começando a acontecer agora, essa avalanche ao contrário, né, essa subida dessa montanha aí que não é o que a gente quer. Porém, do outro lado tem a economia quer retomar, a economia quer, né, novamente ter a sua
forma e as suas fontes de receita. A gente não é contra isso de jeito nenhum, a gente é muito preocupado. E aí, para resumir, o que está acontecendo essa semana, o governo lançou esse projeto aí dessas fases, né, onde a cada 15 dias a gente pode subir ou também retornar às fases iniciais anteriores. Eu achei até inteligente e, sinceramente, eu achei que era o momento, porque primeiro as pessoas precisam da conscientização. Se elas não entenderem que elas têm que fazer a parte dela, aí sim a gente tem que trabalhar com uma forma grosseira, né, que é fecha a porta e abre a porta, né? E se as pessoas, se a população, se ela compreendesse que ela tem que ter a parte dela, o uso das máscaras, a higienização, a não aproximação de pessoas, e aí é outro ponto, né? Porque quando uma pessoa está contaminada, ela vai contaminar as outras pessoas dentro de uma residência, ainda mais agora, nessa época de inverno. Então, olha, é muito preocupante. E não sei se eu respondi, mas a parte comercial, a gente tem demandas. A gente não sabe se fez certo de abrir uma atividade e a outra ficou fechada. Aquela que ficou fechada está sofrendo. É perigoso a gente agora, quando os números mostrarem coisas negativas, vamos dizer, o não crescimento, o crescimento ruim, posso dizer, a gente vai ter que retornar. E aquelas que não abriram não tiveram nem oportunidade. Quer dizer, tem algumas correções a serem feitas aí. Mas, no geral, eu acho que é por aí mesmo. Não tem outro jeito, não tem outro caminho neste momento, a não ser assim. A gente sempre está ouvindo sugestões e mudando. Ontem mesmo mudamos os horários do comércio aí, a partir de hoje, né, que será do meio-dia às 16 horas. Eu acho que 4 horas é pouco, eu acho que deveria ser um pouquinho mais, 2 horas a mais seria já suficiente para que as pessoas, até com alargamento do horário, elas poderiam ir ao comércio de forma mais espaçada. Tem de tudo, gente. Não é fácil, neste momento, a gente coordenar uma pandemia emocional como essa também, além da saúde. É verdade, Cláudio. Realmente são muitos ajustes, né? Uma sintonia fina, né? Sempre, como o Edson colocou bem, cuidar da economia, cuidar da saúde, num ajuste fino, né? Buscando sempre o melhor para todos. Mas, ao mesmo tempo, a gente, como população, vê algumas coisas meio estranhas, né? Que leva a gente a pensar na questão de quanto mais forte prevalece em cima do mais fraco. A gente vê todos os comércios fechados e, de repente, o banco aberto, todos os vencimentos correndo normalmente, e com o banco aberto, aquelas filas intermináveis, e daí você se pergunta, por que o meu comércio está fechado e o banco está aberto com 200 pessoas nas filas? Mas é o que nós vemos comentando, não tem certo e errado. Se o cara está lá na fila por conta de R$600, é porque ele precisa muito daqueles R$600. E aí eu queria apelar exatamente ao contrário, para que agora a gente consiga, através da comunicação, esclarecer sempre, para colocar na cabeça das pessoas o perigo que elas estão passando. Como você disse, Edson, se o banco é grandão e a gente vai lá conversa com ele, ele fala, eu tenho que conversar com a FENABRAN e não com vocês, e a gente vai e multa, tem multas, sabe? E eles estão um pouco se lixando, nem sei se vão recorrer no judicial para não pagar a multa, e aí vai, né? Mas, poxa, se tivesse uma comunicação para estender o horário do atendimento, não ficava aquelas pessoas que precisam, todas às 6 horas da manhã, numa fila. Puxa, então será que precisa? Será que a comunicação não ajudaria? Será que um pouquinho mais de organização de quem pode bancar isso não seria mais interessante? Eles falam que estão prestando um favor para o governo federal, distribuindo R$600 para cada cidadão, e aí vai. Então, olha, é uma confusão de braços aí, de queda de braços, que a gente fica aqui apagando incêndio o dia inteiro. Só um exemplo final, aquela antecipação de feriado que foi cabulosa, né, gente? Há um dia, absurdo. 2 dias depois, já começou com o cara fazendo lá, obstruindo avenidas em São Paulo. Ele obstruiu quem ia trabalhar. Depois põe a placa aí para capar. Jogou as pessoas para dentro do ônibus. Depois ele faz o negócio, resolve o problema dela, joga a bucha para todas as cidades do interior. Se não fosse o pessoal aqui do turismo colaborar tirando o drive,
as pessoas viriam passear aqui. A gente fez propaganda, não venham, não venham, e briguei, olha, gente, é desgastante. Claro, que a gente percebe também que falta uma linguagem única em relação aos governos, né? Aí não tem a dúvida. Estadual e municipal, então falta essa união maior, né? Não, na verdade não é nem união, eu posso dizer pelo meu lado, vou me defender sim, porque lá em cima estão brigando, né? Não precisa nem entrar em detalhes. Briga aí que agora está indo para a rua. E virou briga de rua agora, a turma de cima com a rua de baixo. Agora, a gente aqui não pode cuidar. Outro dia eu reclamei com uma reunião, a gente tem tido reuniões diretas com o governo, com os prefeitos. A cidade, aqui, não vou citar também, né, porque acho que também é antiético, mas a gente fez o trabalho todo correto, maior índice de isolamento, menor índice de positivação, cuidado em criação de leitos, cuidado com um monte de coisa, e aí vai a outra cidade, faz de qualquer jeito, e aí a gente fica reconhecido da mesma forma na hora de resolver qual faixa vai trabalhar. Então, sabe, tem cidades aí autorizando a abertura de restaurante, e eu não posso, daí vem o comerciante e fala, poxa, por que ele peita e você não peita? Fala, olha, eu não peito porque eu respeito a ordem, eu respeito a lei. Agora, se começar a bagunça daqui e dali, vocês viram que eu fiz um mês atrás, quando eu fui abrir, aí teve que retornar, quer dizer, são injustiças, viu? É muito difícil a gente conviver, como você fala, desalinhado. Começa assim, com o vizinho, que não te ajuda, e depois vai mandar o doente dele para você. E ainda tem essa, né? Que Santa Casa de São Roque é referência para 4 cidades aqui do nosso entorno. Cláudio, na verdade eu queria só fazer uma consideração, isso que você falou. Pode falar. Na verdade, nesse momento, o que está acontecendo, né? Na verdade, principalmente em micro-regiões, em prefeituras, na verdade, é um populismo exacerbado, né? Sabe, que realmente o que acontece é que muitos prefeitos que estão usando disso para ter uma visibilidade, mas uma visibilidade populista, né? De realmente fazer, às vezes, o que a população quer, entendeu? Porque esse é o momento fácil de você fazer frase feita, de você acabar tendo visibilidade, porque tem muita gente que quer isso mesmo, quer que você fala, não, vou abrir um comércio, vou peitar, entendeu? Joga pra torcida, né? Exatamente. Então é muito difícil não hoje... Não é o meu jeito. É muito difícil hoje você fazer uma política um pouco mais complexa, que é o que precisa ser feito. Por exemplo, o próprio governador mesmo, eu considero essa abertura de 4 horas do comércio uma coisa totalmente sem sentido, entendeu? Porque você concentra que as pessoas no mesmo horário, entendeu? Então, ele abriu por quê? Porque ele estava sendo pressionado pelo empresariado, mas foi com certeza uma medida populista. Minha pergunta por exemplo, a prefeitura ela não pode ter nenhum tipo de alteração em relação ao decreto estadual. Não tem como mudar, por exemplo, essa questão do horário de 4 horas, entendeu? Que eu considero uma atitude assim, meio populista, que eu não vejo muito sentido nisso aí. O que a gente tem acompanhado é que algumas cidades, acho que você ouviu quando eu disse que as formas diferentes de ação foram reconhecidas de forma igualitária, quer dizer, não houve, quem fez diferente não foi reconhecido diferente. Algumas cidades foram até o Palácio e a gente tem acompanhado. Eles jogaram essa bomba aí e a gente aguarda alguma modificação, algum ajuste. Lógico que na próxima etapa, aqueles que estiverem no amarelo já vão para 6 horas e 40% de ocupação em espaços, já seria um pouco mais interessante. E a gente, enquanto isso, Felipe, não dá para mexer porque eu tomo o revés. Fazer no faz de conta, tipo, não coloco no papel para eu não ser, né, questionado pela justiça, não é o nosso feitio. Se eu falar para ele, vá lá, que o meu fiscal não vai te fiscalizar, eu vou perder força com o fiscal na hora que eu preciso dele, e assim é. Então, a gente tem que fazer o correto, dando exemplo, para poder cobrar. Então, infelizmente, eu gostaria até de, se não fosse essa questão de populismo, tentar, bom, repito, né, já tentei, já fiz, e já tivemos que voltar. O que a gente tem feito é a reivindicação. Então, repito, a gente está aguardando que eles façam algum ajuste para a melhoria dessas situações. É isso nesse momento, é o que eu tenho feito. Prefeito, em relação à Santa Casa, nós já falamos algumas vezes sobre esse assunto, né? São Roque cuida, gerencia, faz o possível dentro dos limites para manter o hospital funcionando, só que a região toda se utiliza da Santa Casa
mas a gente não percebe aí uma ajuda dos governantes da região também em relação a isso. Não teria condições de mais tarde sentar, passando essa pandemia toda, com os prefeitos da região e fortalecer isso aí, buscar um pouco mais de apoio financeiro para a Santa Casa de São Roque também? Sim, é o que temos feito. E eu não vou negar, as verbas, elas sinalizam que virão, né? Ontem, ou antes de ontem, a gente já recebeu mais um comunicado de mais um valor que vem do federal para a Santa Casa, exatamente para o Covid. Então, sinceramente, não há, na questão Covid, do que se reclamar na questão financeira, porque estão sinalizando. Então, se estão sinalizando, agora resta a gente acompanhar, cobrar. A Santa Casa tem algumas verbas específicas para ela e também relativas ao Covid. Aquele auxílio emergencial que vem do governo federal, que passa de 10 milhões de alguma coisa no caso de São Roque, 1.300 especificamente para a Covid, 8.800 para as contas, né? Como eu falei, 47 milhões é a previsão de déficit de arrecadação. Então, não há, vamos dizer, questionamento na questão financeira neste momento. Estamos também, logicamente, ainda dependentes da aprovação do credenciamento de 5 leitos UTI no SUS em Brasília, para que a gente tenha condições de faturar, né, porque o SUS paga pelo leito de UTI para as cidades, aquilo ajuda no custeio diário, né, e ajuda nas custas mensais. Uma equipe de intensivistas e de toda a estrutura que precisa 24 horas para 9 leitos de UTI, que é o nosso caso, custa muito. E, repito, a gente está tentando esse credenciamento há mais de 40 dias. E é uma enrolação, gente, que vocês não imaginam. Agora, a sinalização de vinda de verbas, elas são um pouquinho otimistas. Eu tenho, sim, esse otimismo. Mas dizer, o dinheiro já está na conta, já está no caixa, não está. A parte ruim é a condição de adquirir equipamentos. O que tem de ofertas nas questões, principalmente respiradores, esses equipamentos, a gente não pode confiar em nenhuma. É um superfaturamento aqui, é uma origem insegura dali, e a gente fica bastante atado. Coisa certa mesmo, conversando com o pessoal de Sorocaba, o pessoal de São Paulo, não tem ainda. Então, nós estamos nesse compasso na questão de equipamentos. Cláudio, em relação a essa queda de arrecadação de 47 milhões que você está nos contando, esse auxílio do governo federal ele vai ser suficiente para cobrir esse déficit? Ou nós vamos ter que remar a gente aqui mesmo para conseguir essa diferença? Vamos lá, vocês que são da área aí da empresarial, é fácil de fazer aí, de assimilar os números. 47 milhões é o déficit do orçamento. A gente está trabalhando, logicamente, com déficit financeiro, que é um pouco diferente. E, graças a Deus, logicamente, é um pouquinho abaixo. Então, o déficit financeiro, que quer dizer o quê? A parte financeira, que é o que a gente vai precisar para passar aí esse ano, pagando as contas, pagando os compromissos, honrando com os funcionários, que é quase a metade, né, do orçamento, quase 50%, a gente vai estar trabalhando com uma faixa de 28 a 30 milhões de déficit financeiro. Então, a gente corta aquelas gorduras, vamos dizer, ou os outros aspectos. Então, não vai ter o carnaval, não vai ter a corrida de aleluia, não vai ter, sabe, as coisas que dá para a gente cortar, porém, não vai ter alguns cursos, né? Mas a gente vai fazer, sim, o feijão com arroz. Esses 28 a 30, 8.800 é federal do auxílio emergencial. Aí você vem com mais... Estamos aguardando a homologação de uma lei que autoriza a prefeitura a suspender ou adiar o depósito da parte patronal referente ao fundo de seguridade. Então, certo. É mais ou menos 1 milhão por mês. Quanto mais passa, 1 milhão a menos, né? Porque a gente está depositando no fundo, né, de seguridade dos funcionários, do funcionalismo, a parte patronal. Se a gente conseguir esse adiamento e parcelamento posterior, só falta a presidência homologar. Serão aí mais 1 milhão por mês, juntando o 13º, vai dar ali mais seus 7, 8 milhões. Aí já são 15, né? 9, né? 8.800, 9 com 7, já são 15, 16. Aí você vai para outras, você
a Câmara sempre retorna um valor considerável todos os anos. Esse ano a gente está solicitando que segurem também as despesas lá, que façam apenas as despesas básicas, retornemos ali na faixa de 3 milhões, 3 milhões e alguma coisa, né? Já são ali quase seus 20. Então a gente vai um pouquinho daqui com a empresa prestadora de serviço de limpeza, a da capina, a do lixo, e assim vai, para a gente ir fazendo as economias. Nós vamos fazer algum corte, sim, dos comissionados, seja redução de salário de todos, até o final do ano já vai dar um outro tanto, mexendo com um pouquinho de cada, e principalmente aquela questão do superávit também. Nós temos dentro dos 7 milhões e 800 superávit que tivemos do ano, né, passado para cá, 1 milhão e 800, se eu não me engano, tem que ser gasto em investimento, que foi verba do pré-sal. Vocês lembram do leilão pré-sal no final do ano? Uhum. São Roque teve o quinhão de 1.800, que é carimbado somente para a infraestrutura. Então, esse a gente vai ter que levar para a infraestrutura. E assim então a gente vai catando um pouquinho daqui para fechar o ano. Graças a Deus, agora eu digo para vocês assim, de São Roquense para São Roquense, graças a Deus que a gente teve essa gestão muito certinha, muito séria. Se não deu para realizar o que a gente desejou, mas deu para acertar a vida, e graças a Deus, esse superávit agora vai ajudar a gente a não passar um ano aí devendo, e não pode, né? Gestão tem que fechar a conta. Eu tenho que fechar aqui para não ter o rebote aí da improbidade administrativa ainda para cima, sobra para cima para mim ainda. Mais essa, né? Boa. Emília, a minha Emília levantou a mão. Sinceramente, eu não sei. Eu não sei o que vai acontecer com as outras cidades. Eu vejo por aí algumas cidades com muita dificuldade. Eu só queria parabenizar. Deixa só a Emília fazer a pergunta, que ela já está com a mão levantada já há um certo tempo. E o Cláudio também deve estar com o horário dele aqui, só para a gente ir organizando. Só para alinhar e parabenizar o Cláudio, quando ele diz aí da necessidade de conscientização à população, o que mais me confortou aqui foi a atuação do posto de saúde. Eu sou conselheira comunitária do posto, e a maneira como eles fizeram a conscientização, a maneira como eles vêm atuando, fez com que aqui no bairro, pelo menos, a gente não tivesse nada. E acho que isso tem a ver com o que o Cláudio vem falando e tentando atuar aí na conscientização. Então, só queria parabenizar nesse aspecto. Obrigado. Eu queria só 10 segundos para falar sobre isso. O pessoal da saúde e o pessoal da Santa Casa, né, que são duas equipes, o pessoal do departamento da prefeitura e o pessoal que são os funcionários da Santa Casa, é emocionante o profissionalismo de 95%. Sempre tem alguns problemas, mas olha, a maioria, eu vou dizer para você, nada afeta a boa vontade, a disposição de querer contribuir e verdadeiramente aí a gente entende por que escolher essa profissão. Então, é emocionante, contagiante a dedicação dessas pessoas. Sim, mas eu acho fantástica a sua atuação. Eu fiquei sabendo até da rede de apoio que eles estão tendo, psicólogas indo lá e trabalhando os funcionários. Mais uma vez, parabéns, Cláudio. Investimos desde o primeiro momento, nós temos lá uma carteira de 3 mil currículos que foram enviados para lá. Então, a gente está contratando desde o início, não poupamos investimentos nessa área aí. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? Excelente dia, Cláudio. Meu nome é Júnior, sou da empresa Restaurar Saúde. Primeiramente, colocar nossa solidariedade, né? Nossa empresa realiza os serviços de ambulância e home care. E já na triagem das pessoas que principalmente têm convênio em São Paulo, nós estamos triando o paciente e levando até o hospital que ele tem um convênio, justamente para não sobrecarregar a área da saúde, a nossa Santa Casa, entre outros. Eu quero colocar aqui à disposição do município, já nos colocamos à disposição da secretária da Saúde, nos colocamos à disposição da Vigilância Sanitária e nos colocamos à disposição da diretora da Saúde, para que, num caso, uma situação delicada que o nosso município passar, a empresa Restaurar Saúde com serviços de ambulância e enfermagem possa ser solidário e ajudar nessa situação delicada que estamos vivenciando, principalmente por estarmos na linha de frente e vivenciando a cada dia uma situação delicada. Eu sei bem do que o município está passando e as cidades,
mas eu coloco a nossa solidariedade aqui no que precisar, estamos à disposição. Gratidão, Cláudio, pela atenção. Júnior, também 30 segundos responder você. Primeiro, já agradecer de pronto, sempre quando a gente precisa, e eu e a Mazé aqui somos o plantão aqui, médico aqui, além de tudo, porque à noite as pessoas não vão ligar para algum outro problema, mas quando é o problema da saúde, eles nos ligam a qualquer hora e a gente atende o telefone, seja em qualquer momento, e você é um dos que sempre estende a mão para nos ajudar, então, e ainda mais agora, nesse momento de pandemia, muito obrigado você também, e obrigado por ajudar a nossa terra, a nossa cidade. Gratidão, Cláudio, um excelente dia. Obrigado. Valeu, pessoal. Cláudio, mais uma vez, agradecer a tua participação, a participação de todos os convidados, agradecer o seu compromisso aí com a cidade, com a população, tudo que você tem feito, né, a gente tem acompanhado. Não é, como dissemos anteriormente, não é uma posição fácil, né, cobre o peito e descobre o pé, né, Cláudio? Mas é esse ajuste, a gente não tem nenhuma experiência nesse sentido, mas eu acho que é isso, é na base da informação, da conversa, da troca de experiências, voltar atrás, até como o Rodrigão colocou muito bem hoje na educação, não explodir a ponte, né, Rodrigão? Ter o caminho de volta, se precisar retornar, temos que retornar, faz parte, às vezes é um passo para trás para dar 3 para frente, né, se preservar, todos aprendendo juntos, né, e realmente podendo ajudar, né, aqui o BNI está sempre à disposição, sempre que você quiser participar, é um canal aí realmente para a gente realmente também levar essas informações, porque a gente vai levar a informação verdadeira, esse é o nosso grande objetivo, né, somos todos empresários, trabalhamos com a verdade em cima das nossas atividades, respeitamos as recomendações, né, de segurança, parte de sanitária, exatamente para preservar todos, né, eu trabalho com arquitetura, você sabe, a gente tem a parte de obras que já está, né, realmente podendo executar, mas trabalhando realmente com bastante segurança para preservar todos, realmente buscando um caminho. Então, eu queria encerrar aqui e agradecer a vocês, mas eu estou pedindo a palavra para fechar essa nossa conversa da seguinte forma. Primeiro, acho que a informação já chegou a vocês, o que a gente planejou lá atrás, a gente enxergou, vislumbrou, está sendo realizado dentro das condições. Por exemplo, montando lá aquele hospital de campanha agora com mais 30 leitos, quer dizer, isso é uma coisa que está lá prontinha, com a estrutura. Mas por que não vai construir no estádio um hospital de campanha? Gente do céu, olhem os gastos das outras cidades, o que fizeram, olhem a gestão dessas pessoas aí, de cidades que tinham a verba para gastar e o que fizeram. Enfim, cabeça no lugar e sem jogar para a torcida. Segundo, que você acabou de falar, eu disponibilizei o tempo aqui para estar com vocês, e como diz o grande filósofo Cortella, né, o tempo a gente que arruma, e se a gente não arrumou é porque não priorizou aquela ação. E por que eu arrumei esse tempo que anda tão escasso para mim, para estar aqui com vocês? Exatamente porque eu priorizei. Eu priorizei o quê? Conversa. Eu priorizei conversar com vocês. Eu achava até que não ia ter essa oportunidade, também não tinha problema, porque eu aprendi, como eu disse lá durante a reunião, eu aprendi mais um pouquinho, é gostoso pra caramba, até porque desanuveio um pouquinho a minha pressão, mas esta oportunidade de ficar aqui agora e passar esse recado para vocês, sinceramente, não é agora e não é a oportunidade. A oportunidade é de que vocês ajudem a comunicação, ajudem os 3 Cs. O que a gente está conversando agora são 3 Cs. Consciência, cautela e compromisso. Então, se a gente tiver consciência, se a gente se comprometer e fizer com muita calma, que é a cautela, a gente vai chegar lá. Então, a gente precisa agora de vocês, formadores de opinião, ajudando. Não adianta, como foi falado também na reunião, está todo mundo só reclamando, só chorando. A gente não pode mais ficar chorando e aquele leite já derramou. A gente vai ter que construir agora, achar uma outra vaca, dar um outro jeito dela criar o leite de novo para nós todos. Mas vamos deixar a vaca viva. Então vamos cuidar disso agora. Paciência, calma, porque se a gente for para a rua, igual aquela gente está indo lá na Paulista, se contaminando, quer dizer, babau, né? O que adiantou? É muito importante a gente ter os cuidados. Aquela empresa de Mailasque, que é construtora, que
teve um caso positivo no alojamento e depois contaminou mais 18, está aí o exemplo. Não são pessoas de São Roque. Eu falei, meu Deus, se esses 18 forem notificados num dia só, eu vou voltar para o vermelho segunda-feira, né? Então, não são de São Roque. Infelizmente, estão contaminados, mas felizmente não são daqui. Estão isolados, logicamente, em outro local, mas, repito, é muito cuidado agora, é consciência. Então, a disseminação da comunicação é muito importante. Desculpa eu me alongar, mas a preocupação é sempre falar, até a pessoa ver se entende alguma coisa. Cláudio, nós que agradecemos o nosso convite também, viu? Obrigado pela vinda na reunião. Valeu. Obrigado a você, Carlos. Parabéns, pelo convite. Cláudio. Obrigado. Obrigado pelo convite. Bom trabalho. Nós agradecemos também, Cláudio, e só para salientar, assim, é óbvio que futebol, política e religião, cada um tem a sua opinião, mas eu não vejo como alguém pode usar o Covid como política eleitoral, porque não tem nada mais anti-eleitoreiro do que você fechar o comércio, né? Então, algumas pessoas, eu não consigo entender, mas você fecha um comércio e fala que você está fazendo isso por conta de eleição. Isso é o mais anti-eleitoral do mundo, mas cada um tem sua opinião, não dá para discutir, né? Cada um, que vida que segue, portanto... não estou preocupado, sinceramente, não estou preocupado com a eleição. Isso, o importante é o que você falou, é nós que somos formadores de opiniões, somos, citei isso há umas 2-3 semanas atrás, somos um pouco privilegiados na população, porque a maioria aqui tem curso superior e nós estamos aí na casa de 1 ou 2% da população do Brasil, então acredito que nós somos diferentes sempre que formar opinião. E é isso que você falou, a gente tem que cuidar da nossa casa, do entorno, e quem sabe a gente consegue ajudar aí São Roque, né? Todo mundo ajudando, é isso aí, Edson, obrigado. Valeu. Obrigada, Cláudio. Muito Obrigado. Obrigado, Cláudio. Um abraço. Boa, Cláudio. Obrigado aí, pessoal. Eu vou encerrar a reunião mais uma vez. Um abraço, bom dia a todos. Pessoal, até mais. Tchau. Um grande abraço a todos. Abraço, gente. ótimo dia. Tchau. Valeu, pessoal. Obrigado, gente. Flavinha, sua câmera é fantástica, hein? Parece programa de TV. Verdade, eu não tenho a menor ideia que câmera é essa. Parece Ana Maria Braga. Bi. Não, mas olha como a iluminação, nossa, pelo menos para mim aqui tá Uma gracinha. Valeu, moçada. Ótimo dia para vocês. Fiquem com Deus. Valeu.